Bom, pessoal, continuando o nosso capítulo 1, na primeira parte, a gente parou em gerenciamento de processos e falou um pouquinho da cadeia de valor. Agora, continuando a nossa aula, vamos discutir um pouco o just-in-time ou produção enxuta, que funciona como? No processo de produção enxuta, nós temos toda uma questão que é feito a partir de um pedido de um cliente, só aí que é criada a ordem de produção, são solicitados os itens, é produzido e é entregue quando necessário. Evita-se com isso ao máximo a formação de estoques. Isso tem sido utilizado principalmente em indústrias, nas montadoras de veículos, tenta-se utilizar a produção enxuta, que é o just-in-time. Na fabricação tradicional, eu produzo antes de qualquer coisa. A produção está sendo feita, fica guardada, e quando tem um pedido, eu vendo o meu estoque que está lá armazenado. A ideia da produção enxuta é que eu não tenha estoque. É que eu tenha uma produção que é exatamente igual à minha venda, evitando a produção, a formação de estoques. O que se busca também com essa produção, com a abordagem enxuta, é menos defeitos, menos esforço, tempo de resposta mais rápido, ou seja, uma fábrica mais eficiente na sua operação. Dentro de produção, vocês devem ter visto na disciplina, ou se não viram, vão ver ainda, a gente tem uma questão que é a restrição a um gargalo. Qualquer processo produtivo que seja, tem o seu gargalo. Nenhum sistema funciona 100%. E o que é o gargalo? É aquele ponto onde a produção é travada. É igual você estar andando em uma pista, em uma autopista com 5 faixas, e de repente lá na frente ela converge para 2. Então, todo aquele fluxo que vinha numa velocidade de 120 por hora tem que reduzir e baixar aí para 60, porque senão não entra na pista, e não continua, vai causar acidente. O gargalo em uma produção ele pode ocorrer em qualquer ponto. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim. O fato é que você gerencia a sua produção pelo gargalo, que é ele que determina a velocidade com que você vai andar. Igual esse exemplo da faixa de 5 para 2, o pessoal que vem atrás também vai ter que andar 60, mesmo que eles estejam na faixa de 5. Porque se tiver formado um engarrafamento, ou seja, eu coloco tantos carros na pista quanto cabem a pista de 5 faixas, vai chegar ali na ponta onde tem as 2 faixas, os carros que eu coloquei não conseguem passar, porque existe um gargalo que é físico, que impede que flua na mesma velocidade que estava fluindo antes na de 5. Então, se eu tenho um setor, por exemplo, de embalagem, que é um gargalo, não adianta eu soltar 500 mil produtos se eu só consigo empacotar 100 mil. Eu tenho um problema. Enquanto eu não resolver a questão da embalagem, eu não consigo aumentar a minha produção, porque vai chegar no gargalo e vai parar. Então, a restrição ela é determinada pela etapa que tem a menor capacidade. Existe aqui um esquemazinho de como é que funciona a teoria das restrições. Primeira coisa,
identificar qual que é o elo mais fraco, ou seja, qual que é o gargalo. Esse é o meu elo mais fraco. É o gargalo que vai definir a velocidade com que a minha produção vai andar. É esse elo mais fraco, no item 2, que define o andamento. E o que eu tenho que buscar? Melhorar o elo mais fraco. E é esse elo mais fraco que, na verdade, acaba sendo o elo mais forte, porque é ele que determina a velocidade da minha produção. E ali tem uma frase que define bem isso. Somente ações que fortalecem o elo mais fraco da cadeia melhoram o processo. Então, enquanto eu não resolver o problema das duas faixas, não adianta eu colocar uma autopista com 10 faixas, passar de 5 para 10. Porque aí vai piorar o gargalo, porque o gargalo continua sendo a pista com 2 faixas só. Bom, a gente está falando todo esse momento, por quê? Porque a gente vai chegar num ponto, e é isso que a gente busca com a contabilidade gerencial, de fornecer números. Né? E em fornecer números, em fornecer esses dados, a gente espera que o bom gestor gerencie a empresa a partir desses dados que ele recebe. Daí vem a frase: um bom gestor complementa o entendimento de estratégia, riscos e processos de negócio com uma análise orientada por dados. Os relatórios de contabilidade gerencial que vão sair do setor de controladoria de custos, em cada empresa ele é definido em um setor, ele nasce primeiramente lá na estratégia, no planejamento estratégico da empresa. A gente não vai ter muita oportunidade de ver isso nessa disciplina, mas o que determina quais números eu vou fornecer é o planejamento estratégico da empresa. Tá? Então, por quê? Porque é o planejamento estratégico que vai definir a pergunta. E a contabilidade gerencial vai procurar fornecer números que respondam à pergunta, que nasce lá no planejamento estratégico. Então, aqui tem alguns exemplos de perguntas e aquilo que a gente tenta fornecer com a contabilidade gerencial. Por exemplo, qual lucro líquido eu devo reportar? Gente, lucro tem um monte que a gente pode oferecer. Né? Então, nesse caso, se eu falo do lucro líquido contábil, eu tenho que pegar os dados históricos e eu tenho que pegar de acordo com as regras aplicáveis. Outra pergunta: como a minha empresa atenderá os seus clientes? Aqui são dados muito mais não financeiros e do processo do que da contabilidade. Né? Então, como é que eu vou oferecer esse atendimento? Não depende dos números contábeis, depende de outras informações que eu vou buscar dentro da empresa. Outra pergunta: minha empresa precisa de dinheiro emprestado? Aqui eu tenho que olhar a projeção de fluxos de caixa, que vai me dizer se e quando a minha empresa vai precisar de dinheiro emprestado para que eu possa providenciar e já ir buscar. Então, o que é o objetivo principal deste curso? É ensinar as habilidades de medição usadas pelos gerentes para apoiar as atividades de planejamento, controle e tomada de decisões. É isso que a gente vai buscar oferecer nesse semestre que a gente vai estar junto aí com essa disciplina. Isso aqui, algumas habilidades de liderança. Tá? Então,
Vocês devem ter visto isso também em outras disciplinas, mas é sempre bom reforçar, porque em um curso de administração, muitas vezes vocês vão ocupar posições de liderança, e eu tenho que saber o que faz um bom líder. Não tem nada melhor para a gente aprender o que é um bom líder do que a gente aprender com os outros, com os bons líderes, aprender através do exemplo. Né? Então a gente sempre deve buscar um modelo a seguir. E essas 6 habilidades aqui foram buscadas em líderes que são destacados no seu segmento, e os pesquisadores notaram que essas 6 habilidades estão presentes em todos eles, a bem dizer. Então todos eles são tecnicamente competentes. Tem que ser, não adianta você querer tocar um negócio, você gerenciar qualquer equipe, se você não tiver competência técnica. Você tem que saber mais do que o seu subordinado. Se ele percebe que você não sabe, você está com um problema sério. Porque aí você vai dar uma ordem e ele sempre vai olhar, mas eu sei mais do que ele. Outro ponto, tem que ter alta integridade. Isso aqui é algo, acho que a gente não deveria nem falar, mas isso é fundamental. A integridade moral de qualquer líder é fator inquestionável. Ele tem que ter entendimentos sobre como é que eu posso implementar as mudanças organizacionais quando elas aparecerem. Pode ser que tenha um momento que eu tenho que mudar o processo produtivo, ou eu tenho que mudar uma equipe, mudar pessoas de lugar, demitir pessoas. Então, como é que eu implemento isso, essas mudanças? Aí vem o quarto, as fortes habilidades de comunicação. Um líder tem que saber comunicar com seus liderados. Tem que ser claro, tem que ser objetivo, não pode deixar dúvidas no interesse que ele tem que a situação se resolva, que o negócio ande bem, que ele se preocupa com o liderado dele. Ele tem que ser capaz de motivar e orientar outras pessoas. Um líder que é muito apagado, que não consegue levar as pessoas adiante, ele tem muita dificuldade em conduzir a equipe. E por fim, ele deve ter a capacidade de gerenciar efetivamente os processos de decisão em equipe. Não que ele vá decidir sozinho, mas ele tem que fazer de tal maneira com que ele faça com que a equipe dele funcione bem, funcione como relógio e trabalhe como uma equipe realmente. E que a equipe aprenda também a tomar decisões, às vezes, que não precisa dele. Às vezes ele dá uma decisão macro e as decisões micro podem ser tomadas em equipe. Mas isso também é liderança. Aqui é uma questão de ética, né? É muito importante isso aqui. Todo curso bate em cima da questão ética. Hoje a gente vive uma crise moral no país, e essa crise moral no país, ela é maléfica para todo mundo. A política do esperto que consegue passar a perna, isso não funciona mais. Então, essa questão, e agora com tudo isso que aconteceu, com a Lava Jato, que vem acontecendo, com a implementação de política de compliance dentro das empresas, os padrões éticos, eles afloram de uma maneira muito mais forte, né? Então, se a gente não tiver ética, nada funciona. Quer seja no mundo dos negócios, quer seja no nosso dia a dia. E a conclusão que se chega é que o abandono dos padrões éticos nos negócios levaria a uma pior qualidade de vida, com bens e serviços menos desejáveis,
e preços mais altos, é só uma questão, é você imaginar o malandro tomando conta de uma grande empresa que fornece produtos de consumo para todo mundo. E a gente vê isso muito claro nessa pandemia, quando nós tivemos empresas muito pouco éticas enviando até máscaras de baixíssima qualidade que não protegiam nada. Ou seja, o que a gente pode esperar de uma empresa que vende um bem que deveria proteger o setor de saúde, vender algo que é ruim, né, e que na verdade não vai proteger nada. Então, a ética é fator fundamental. Essa empresa que não segue a ética, ela pode até fazer um negócio ou outro, mas daqui a pouco ela está fora. Ela sai, o próprio mercado a expulsa. Mas até expulsá-la, ele já fez mais mal do que bem. Aqui, a governança corporativa, isso tem muito a ver com a questão ética, tem muito a ver com compliance, onde as organizações elas se preocupam não com o próprio umbigo, mas com todos os stakeholders. O que são stakeholders? São todos aqueles que têm algum interesse na companhia. Pode ser desde o cliente até o pessoal do meio ambiente, defensor de direito humano. Então, hoje em dia, com as redes sociais, isso aqui está muito mais aberto, muito mais claro. Hoje se boicota as empresas com um clique, né, com uma hashtag no Twitter. Então, a governança corporativa tem que buscar atender todos eles, atender as expectativas, mas com uma ação e não com uma reação. Aqui são alguns exemplos de governança corporativa em vários stakeholders, para clientes, para funcionários, para comunidades. Eu não vou ler um por um, mas vocês vão ter aí, mas ler alguns aqui, por exemplo, com os clientes. Eu me preocupar em oferecer produto seguro de alta qualidade com preço razoável, o meu cliente espera isso de mim. Para o meu fornecedor, ele espera termos de contrato justos. Para os defensores de direitos ambientais e humanos, que muitas vezes são um pé no saco, eu oferecer para eles, olha o que a empresa está fazendo aqui em termos de emissão de gases, em termos de não poluir, e assim vai. Tá? Para cada uma dessas aqui, tem alguns exemplos, vários, sobre o que é uma governança corporativa.